A paz do Senhor a todos. Amém. Meus queridos irmãos, que bom estarmos aqui, né? As horas passam voando quando eu estou vendo esses abençoados de Deus aí falando. E eu, irmãos, eu digo para os irmãos, atrapalhei um pouquinho, cheguei um pouquinho atrasado para chegar mais cedo, mas amém. Agradecer a Deus pela vida do pastor Francisco, né? Que nos traz ensino tão glorioso. E não somente isso, meus queridos irmãos, também por ele ter me trazido aqui, irmãos. Isso para mim foi um aprendizado muito grande. Não é porque eu estou ensinando, não, eu fico aí tranquilamente. Então, meus queridos irmãos, nós estudamos sobre eclesiologia, né? Falamos sobre organização, né? Organismo, instituição, comunhão. E ontem nós entramos em hermenêutica. Agora eu tenho que correr um pouquinho, porque é hermenêutica agora na parte da manhã e exegese na parte da tarde. Eu quero pedir para a irmã que está controlando lá, me dar um sinal a cada 10 minutos para mim poder ir vendo o meu tempo aqui. Pode passar aí, irmãos, nós paramos um pouquinho na frente aí. Isso, paramos aí. Ó, nós paramos. O irmão pode ir baixando aí conforme eu vou falando, aqui o irmão vai acompanhando. Então, na hermenêutica, irmão, hermenêutica é questão de interpretação. Quantos entendem de hermenêutica aí? Quantas pessoas? Faz a mão assim. Quantos entendem de hermenêutica? Pastor Francisco, quem mais? O que será, irmãos? Quem sabe o que é isso? Cãibra? Você é jovem. O que é isso? Diz aí para mim, me ajuda. O que você acha que é? Cãibra. Olha aí, irmãos. Isso é hermenêutica, irmãos. Isso é hermenêutica. A mãe lá em casa, o filho tem um probleminha, ela procura descobrir, interpretadores. É interpretação, irmão, escola. Ele falou que é cãibra, mas era uma doença que ele cuida da doença da alma. É isso, né, irmão? Entra nos psique da vida, né? Então, meus queridos irmãos, hermenêutica eu acho uma coisa maravilhosa, porque pode ser que nós não somos aprofundados em hermenêutica, mas todos nós fazemos interpretação de fala. Eu sempre digo, cuidado, irmãos, quando você estiver ouvindo alguém, espere terminar a frase. Se você não entendeu, você pergunte: o que mesmo que o senhor falou? Os irmãos que são pastor, cadê o pastor Eduardo? Os irmãos que estão na liderança, em casa, no negócio, é preciso a compreensão do que você está ouvindo. Existem muitas coisinhas que o pastor depois tem que resolver, e o irmão não falou isso e a irmã não falou isso. Foi que o irmão, antes de fechar a frase, ele já quis concluir e não perguntou. Quase igual o irmão falou aqui. Falou, nem entendeu. O irmão fez uma fala aqui que nós parecia aqueles camaradas da praça nossa lá, que ninguém sabe que ele da praça deles, né? Então, meus queridos, na hermenêutica bíblica nós vamos ver o que está ali, né, irmão? Que são as regras que vai determinar aí, né, o que nós vamos considerar no texto. Quem? O texto está falando de quem? Quando você, isso aí porque vai para a parte lá da oratória e da homilética, né, pastor Eduardo? Então, é um caminho que você tem que seguir. Agora é o caminho da interpretação. E aí nós temos o porquê, quando, onde e como. Você faz essas perguntas e você vai conseguindo fazer as interpretações. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, irmão, porque vamos para frente. Hermenêutica, né? O contexto é a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. Aí nós temos o texto. Irmãos, nós vamos para frente aí. Olha aí, irmãos. Dizei aquela raposa. Quem usou essa frase? Elias, Jesus, quem disse? Dizei aquela raposa que hoje e amanhã
Então, meus queridos, nós temos aí um processo de comunicação. Então, nós temos primeiro um emissor. Esse emissor, na hermenêutica. Então, meus queridos, aí nós temos um canal de comunicação. Vocês estão acompanhando aí, né? Então, você vai comunicar com alguém. Depois nós temos um receptor. Receptor são pessoas, né? Você vai falar com pessoas. Depois nós temos o emissor, vai emitir a mensagem, temos o receptor e temos o objeto daquela mensagem. Nesse caso, o objeto que nós estamos chamando a atenção é a raposa. Para você aí interpretar por que Jesus disse isso. Aí vem os porquê que nós falamos ali. Então, às vezes o pastor diz uma coisa na igreja e diz, mas por que o pastor usou aquela linguagem? Isso é hermenêutica, irmãos. E às vezes é bom chegar para o pastor, eu não entendi. Tem pessoas que se ofendem com palavras. Viu, irmãos? Se ofendem com palavras. Uma vez, há uns 30 e poucos anos atrás, tinha um irmão já velho, e eu tinha muita intimidade com ele. Ele tinha o apelido de bucheiro, porque ele vendia bucho de gado. E aí na igreja ele dormia. E eu, com dó dele, falei, irmão, o irmão precisa descansar mais. Estou vendo que o irmão está cansado. O irmão precisa descansar mais. No escudo eu vejo que o irmão dorme e tal. Irmãos, 6 meses depois, o pastor mandou ele levar ceia numa congregação. Cedinho ele chegou lá em casa e disse, irmão, nós vamos levar ceia junto. Eu vim pedir perdão para o irmão, que eu estou magoado desde aquela palavra que o irmão falou. Show, meu querido irmão, não foi isso que eu quis dizer. Então pergunta, irmão, quem mesmo que o irmão quis dizer? E daí nós podemos se abraçar, perdoar. E hoje eu fico muito preocupado com a fala. De repente você fala uma coisa, pensa que vai ajudar, e você vai acabar matando. Então na hermenêutica bíblica, a importância da hermenêutica é quem é o escritor, para quem ele escreve, sobre o que ele escreve e qual o significado das palavras desconhecidas. Então, a hermenêutica, para você entender, você faz um bocado de pergunta para você não fazer um mau juízo ou fazer uma interpretação errada. Conta-se uma história de um senhor, ele casou e estava vivendo uma situação muito difícil, e ele disse para a esposa, olha, eu garanto ser fiel a você e você garante ser fiel a mim, mas eu vou sair, nossa vida está muito difícil, eu vou trabalhar e quando eu arrumar uma certa quantia que dá para nós viver, eu volto. Combinado, combinou. E ele foi-se embora, e daí arrumou um serviço numa fazenda e combinou o salário. Disse, você vai guardando meu salário, eu só quero, no dia que eu sair, eu quero o salário, deixa alguém pagar o salário. Ele trabalhou 20 anos. É história, tá, irmãos? É história, e muitas pessoas conhecem, que é uma história muito conhecida. O que aconteceu? Ao cabo dos 20 anos ele pediu o pagamento. Aí um falou, eu tenho uma proposta para você. Você quer o pagamento ou quer 3 conselhos? Vai para a tua casa, estou resumindo, vai para a tua casa e pensa, e amanhã você me fala. Ele foi para casa, voltou, no dia, falou para o patrão, não, eu quero os conselhos. Aí ele diz assim, vou te dar 3 conselhos. O primeiro, nunca toma um atalho. O segundo, nunca seja curioso para ver o que está acontecendo ou entrar em questões alheias. E o terceiro, nunca age precipitadamente sem pensar. É o que nós fazemos. Muitas vezes é um prejuízo tão grande, irmãos. Só uma história dentro da hermenêutica que eu quero passar para os irmãos, mas eu quero que traz edificação. Paulo disse que nós temos que ter cuidado para que tudo traga edificação. E aí ele saiu. Aí logo eu encontrei um camarada e disse assim, você está indo para onde? Ele falou, estou indo, daqui a uns 20 dias de caminhar, eu vou chegar no meu destino. Ele disse, o atalho por aqui é mais perto. Ele vai e tomou o atalho. Chegou, lembrou do conselho, voltou para trás. Mais tarde ficou sabendo que era uma emboscada. Se ele tivesse entrado pelo atalho, teria morrido. Aí ele parou em uma pensão. Naquela pensão de madrugada, uma pessoa gritando, e ele se levantou para ver o que era que estava acontecendo. Aí ele lembrou do conselho, não entra em questão alheia, não seja curioso. No dia, a dona da pensão perguntou para ele, você escutou um grito aqui à noite? Ele disse, escutei.
Se você é o único que saiu livre daqui, meu filho tem uma espécie de loucura. E quando as pessoas saem da igreja, as pessoas se matam. E daí, ele vai embora. Chegou em casa, tardezinha, ele olha pela janela no canto. Tá a esposa dele. Como é que fala quando está acariciando assim? Um cafunézinho naquele rapaz. Ele fez o cafuné e disse: eu vou matar os dois. Depois lembrou do conselho, voltou, se escondeu por aí, dormiu, disse: amanhã eu mato. Mas durante a noite tomou uma posição, ele disse: não vou matar ninguém não. Chegou para a esposa e disse: olha, eu fui fiel a você todo esse tempo. Trabalhei e fiquei fora. Agora eu chego aqui e você tem sido infiel comigo. Disse: quem disse que eu estou sendo infiel com você? Quando você saiu, você não sabia que eu estava grávida, você não sofria. O que ia acontecer? Ia matar a esposa e o filho. Viu, meus queridos? Por causa de que? O que tem hermenêutica com isso? O que tem hermenêutica com essa história que eu estou contando, irmãos? Interpretação errada. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos ter cuidado na interpretação da palavra de Deus para nós não envenenar. Em vez de nós darmos alimento, nós damos veneno. E aí as pessoas: hoje eu não quero ir na igreja não. Por quê, irmãos? Está se alimentando mal. Passa para mim, meu querido. O que é isso, irmãos? Vocês estão vendo aí? É que essa linguagem de hermenêutica hoje ela é um pouco representativa e vocês precisam olhar. O que diz isso aí, meus queridos? Isso é hermenêutica? Hermenêutica. Então você se depara com uma praga desta palha. Aí, agora vamos fazer essa interpretação. É como um texto bíblico. Está aí, só uma praga. Ah lá, já apareceu lá. O que ela diz? Você que é motorista, você que, opa, se eu cruzar aqui, vou ter problema, né? Depois, interpreta a praga. Aí você vai interpretar. Quando eu chegar aqui, eu tenho que parar. Vamos supor, nós estamos dirigindo, e vai passar um carro, né? E eu tenho que dar preferencial e tal. Eu estou correndo um pouquinho porque eu quero deixar o livro para Jesus atrás, tá? E aí, depois, o que ela quer dizer? Você vai fazendo várias perguntas e você vai interpretar. Viu aí como é hermenêutica? Todos vocês entendem de hermenêutica? Todos vocês estão acostumados a ver essa placa e vocês já conseguem interpretar. Eu não gostei muito foi da interpretação da minha esposa. Eu, ontem estava de terno, logo cedo, todo mundo de camiseta, comprou uma camiseta, fui comprar uma GG, não tinha mais. E aqui, você que mora aqui, Eldorado é conhecido como a capital do quê? Da melancia. E aí a minha esposa fala para mim assim: você estava em Itaquiraí ou estava em Eldorado? Itaquiraí, por que Eldorado? E essa melancia aí? Veja que tem interpretação errada em hermenêutica também. Meus queridos, é só para distrair e nós vamos à frente. Então, hermenêutica bíblica. Uma coisa é o que a Bíblia diz, outra é o que ela quer dizer. Nós passamos lá para João 3:3, né? E olha, veja bem. O meu irmão agora, tu tem que ter cuidado. Se tu baixar tudo num dia de uma vez, tu vai me estragar. Viu? Tem que ser de 1 em 1, tá? De 1 em 1 só sobre a minha autorização, senão vai estragar todo. Olha o que está escrito aí. Apocalipse 3:3. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar tendo pouca força, e tu guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Então, o que a palavra diz? Que ninguém que tem pouca força pode fechar essa porta que está aberta. Não é isso? E você acha que na igreja não tem pessoas que fazem essa interpretação? Mas quando você vai ver ponto e vírgula, o que acontece? Aí você vai ler: eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém a pode fechar. Ponto e vírgula, uma respirada maior. Sou professor de português, a maioria deve ser. Eu disse que eu tenho, né, dificuldade em português. Ele diz o seguinte: tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Deus aqui está
se alegrando com o homem, que embora ser um ser tão frágil, mas está firme e não nega o nome do Senhor. Irmão, devagar, vamos para o próximo. Vai devagar aí. Ó, resultado da mal interpretação, né? Eu, porém, vos digo que Elias veio e o fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito escrito. Veja bem, nós temos igrejas boas mesmo. Não estou falando contra a igreja, não. Até eu tenho um funcionário que é desta igreja e tem um povo maravilhoso, mas ele acredita que o pastor deles, que já morreu, é o profeta Elias, que é divino. Veja a interpretação errada. Os espíritos acham que é reencarnação, então há toda essa confusão, né? Mas o próprio João Batista, pode ser até o João Batista lá, eu estou começando a chegar lá na frente. O próprio João Batista afirmou não ser Elias. Além do mais, de acordo com a doutrina espírita, morre-se para reencarnar e Elias nunca morreu, né? Então veja bem, se você for se aprofundar na Bíblia, você vai ver que não tem nada a ver. Elias não morreu. Já deu 10 minutos aí, irmã? Opa, vamos que eu quero ir até o final. Se não perder, eu vou correndo um pouquinho, mas nós vamos. Irmãos, pastor Francisco, cadê o pastor Francisco? Foi embora? Olha aqui, ele está batendo história. Nós temos no Salmo 105, versículo 15: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Igreja, cuidado com o que você fala com o pastor. Cuidado com o que você fala com aquele outro pastor. Por quê? Porque está escrito: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. E agora, como é que eu entro com a hermenêutica, irmãos? Olha, irmãos, alguns utilizam desse texto para defender a ideia de que os pastores não podem ser tocados. O pastor Francisco acabou de dizer que quem ensina tem que ser pelo exemplo, né? Então, se eu ensino, eu posso ser repreendido. Irmão, você ensinou isso, não é isso, né? Então, e que eles possuem uma proteção especial que nenhum outro tipo de crente possui. Então, meus queridos, vemos que de fato esse ungido simboliza Israel. Está falando de que nação aí? Não é de Israel? Então, meus queridos, ungido aqui é Israel. Não dá tempo de ir lá, mas vamos para a hermenêutica. Vamos devagar aí, irmão, para não tirar aí. Pode mudar. Isso, meus queridos, o que vocês veem nessa imagem aí? É hermenêutica. Um atleta. Hã? Uma mulher? Quem pode ler essa frase aí para mim? É hermenêutica. Maria toma banho, porque sua mãe diz, ela pega o banho. Vamos mais um aí, levanta um aí, bom som aí, mas é direito, irmão. Tá bom, para enxergar daqui. Quem pode? Vai, irmãozinho, o tempo corre. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pega a toalha. Não entendi nada. Oh meu Deus, você não tem hermenêutica não, meu Senhor? Olha lá, entendeu? Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha. Não entendi do mesmo jeito. Para ser pontuação. Hã? Para ser pontuação. Não é a pontuação que está trazendo essa confusão? Irmãos, isso que nós estamos trazendo dentro da hermenêutica. E aqui nós temos jovens que, olha, tocha acesa, que estão aprendendo. Eu gosto, pastores, quando eu vejo os jovens se interessando para aprender, para não ser. Paulo teve uma vez, irmãos, eu corro, já tá? Parece que ele perdeu a paciência. Ele disse: até quando você vai ser esse menino precisando de leite? Crescer, irmãos, né? Então, e daí, irmãos? Alguém consegue desenrolar essa frase para mim? Dentro. Opa! Maria toma banho porque sua mãe disse, ela pega a toalha. Pastor, eu entendi assim, ó. Maria pega a toalha e vai tomar banho. Aí! Olha lá atrás, o jovem! Tirar o porquê a frase vai ser. Hã? Tirar o porquê a
Não tira nada aí. Maria toma banho. Sua mãe disse que ela pega a toalha. Ó, vê se tem algum professor aí, mas também é difícil a interpretação, só para vocês verem que nós temos que interpretar, isso é hermenêutica. Um professor aí, veja que nós estamos usando verbo e substantivo aí. Nós estamos. Ô, meu irmão, quer vir aqui pertinho? Eu espero, irmã. Maria toma banho porque sua mãe disse. Ela pega a toalha. Marli, pode vir daqui, Marli. Eu já dei uma dica: verbo e substantivo. Nós estamos fazendo confusão. Na Bíblia nós fazemos confusão. A interpretação da Bíblia é o que o autor quis escrever, não é a nossa interpretação. Pastor, se puder dar uma informação para ela, porque ela Não, deixa em paz. Glória a Deus. Maria toma banho, ponto. Né? Porque, ou pode ser um ponto e vírgula, porque sua mãe disse, dois pontos. Quando ela disse dois pontos, gravação. Ela pega a toalha. Tá bom, professor, tá ótimo, mas vocês entenderiam a frase? Com toda sinceridade. Pastor não se fala, né? Não, ô Marli, Deus abençoe, Marli. Cadê o pastor Eduardo? Sumiu, foi embora. Pastor Eduardo, lê essa frase para nós. Eu quero mexer com vocês um pouquinho, irmão, com nós. Eu vou ajudar. A imagem da mulher está é suada ou suada, irmã Eli? Suada. Tá, ó. É bom ter irmãos. Eu fiquei olhando no lado, que Deus te abençoe, meu querido irmão. Mas fico pensando, irmãos, quando jovens, quando vocês se formam e vocês se tornam aí bacharel, uso isso para ajudar na igreja de Deus, professores, psicólogos. Daí, pastor. Maria toma banho porque sua mãe disse ela pega a toalha. Vamos interpretar isso aí, né? Interpretação. Esse. Não tem nenhum ponto, nada. Não, o senhor que tem que pôr. Falta 10. Agora eu vou correr. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: irmãos, a igreja não é só chegar. É lindo quando você está glorificando a Deus. Mas tem pessoas, irmãos, que na hora que a pessoa está pregando, ele não está entendendo nada, pastor. E ele fica glorificando. E tem aqueles que dizem assim: estou dentro da hermenêutica, irmão, não vou sair não, para os irmãos entenderem, vai interpretar. Os irmãos que dão glória a Deus já chegou? Glória a Deus! Aí o que acontece? Mas eu sempre digo, o que eu digo é o seguinte: irmão, quem tem que transmitir unção é você. Agora você está aqui, irmão, quer que os irmãos dar glória a Deus, você se embalar aqui na pregação. Não, irmãos, quando você vem na unção do Espírito, você vai falando, o irmão vai se enchendo, daqui a pouco o irmão se explode. O barril. É o barril. É uma hipérbole, né? Não é metáfora, não é hipérbole, né? Isso. Então, irmãos, mas palavra, irmãos, eu já passo aqui mesmo, eu estou me segurando. Mas, irmão, outra coisa que eu ia dizer, pastor Eduardo, peguei amizade com o senhor e com outros pastores aí. Amem seus subordinados. A Assembleia de Deus tem perdido para muitas igrejas. Muita gente boa da Assembleia de Deus em outras igrejas. Eu não sou contra não, irmão. Isso aqui eu gosto. Eu fui para uma convenção em Curitiba, isso há muitos anos atrás. Eu era presidente dos Gideões. Não é o Gideão de Camboriú não, Gideões Internacional, aqueles que distribuem o Novo Testamento. E eu achava que a Assembleia de Deus, eu sou assembleiano, tá? Por isso que ninguém se magoa, porque eu estou falando, eu sou da Assembleia de Deus. Mas eu sou da igreja que eu ensinei ontem, tá? Então, irmão, eu achava que nós éramos o bicho da goiaba, era só nós. Irmão, cheguei lá e encontrei, porque essa organização tem gente de tudo. Irmãos, encontrei uns presbiterianos, várias igrejas.
Irmãos, que pessoas, tochas acesas. Ó, tocha! Cadê o... irmãos, a descuidar gritaria dessa forma. Irmão, graças a Deus, Deus me levou lá para mim ter outra visão. Nós aqui somos a igreja, conforme foi ensinado na eclesiologia. Pare com isso, irmão, isso é acepção de pessoa. Ou chegar lá no céu, tem um lugarzinho aqui para uma igreja, um lugar para outro, um lugar para outro. Rapaz, nem lá tu vai entrar, se tu pensar assim. Então, meus queridos, o tempo passa, eu tenho menos de 10 minutos. Vamos ler a frase. A mãe ali podia estar aqui, né? Quem consegue ler a frase agora? Respeitando a pontuação. Maria, toma banho, porque sua mãe. Opa! Sua. Não, tá pulando aí. Maria, toma banho. Por quê? Sua. Verbo suave. Tá. Mãe. Disse ela. Pega o glória. Enxugar. Agora entenderam? Conseguiram entender, meus queridos irmãos? Veja a hermenêutica na igreja. Por isso que eu disse, todos vocês são hermenêuticos. Vocês viram placa de rua que vocês interpretam. É porque vocês não estudaram hermenêutica, mas vocês dominam. Não é, pastor Francisco? Então, Maria toma banho porque sua. Mãe, disse ela, pega a toalha, vou me enxugar. Ok? Meus queridos, vamos para frente, rapidinho. Hermenêutica, rapidinho, ó, eu tenho menos de 10 minutos, irmãos, é corrida a coisa aqui. Me diz, o que vocês acham dessa imagem aí? Hermenêutica. O cara tá para baixo, não tá? Meu Deus do céu. Ô, pastor Eduardo, aqui não tem desse não, né? Chega aí. Oh, meu Deus do céu. E essa é a próxima, e a próxima? Cabelo de fogo. É alegria. É alegria, né? Esse aqui é da turma do pastor Eduardo. Ô, pastor, mas é verdade. Irmãos, isso eu detesto as pessoas, quando aqui eu uso um linguajar dizer puxa saco. Eu detesto isso. Mas pastor, Deus me abençoe, hein, pastor? É verdade, estou falando do coração. Desde a hora que entrei na sua igreja e vi o senhor ministrando lá, eu quero que o senhor passe no hotel para tomar um café comigo. Eu sei que o senhor vai na vida aí, tá bom? Chega lá, se não me achar lá de liga para ele. Eu vou na hora, viu, irmãos? Meus queridos, agora tem que ser devagar, hein? Passe um, irmão, vai, passe. Ai. E agora? Hermenêutica, quem entende isso aí? Gá. Irmãos, o gá, né? Gasolina, pastor. Olha aí, tá vendo? Mas na hermenêutica isso não funciona. Então, vai mais um. Agora é o quê? É o gato. E aí na hermenêutica, o que nós vamos, nossa visão agora? O que você está vendo agora? Ali, gato, o que você está vendo? Hã? Coloca o animal lá. É isso, irmãos. Isso é hermenêutica, irmãos. Quando você está na igreja, o pastor Eduardo, com as minhas frutas, quando ele falou da língua de Jesus vai cortar a tua língua. E ele foi quase que amolando aqui, que ia cortar o pastor. Eu fiquei igual a criança lá, olhando, cuidando. Meus queridos, como é gostoso nós estamos na presença de Deus, né? Uma das grandes ciências que o pregador deve conhecer é a hermenêutica. Naquela, pastor, eu vou copiar. E tem outra, essa porção, se o senhor me autorizar, eu vou fazer um estudo dela e colocar no meu canal. Irmãos, eu tenho um canal no YouTube, tá? Presbítero Ademar da Silva Santos. Lá eu sou professor de escola dominical. Presbítero Ademar da Silva Santos. Aí você entra lá, você vai achar meu canal. Então, meus queridos, muitos pregadores nem sabem o que é hermenêutica, que é a arte de interpretar textos. A hermenêutica, que em estudo forma parte da teologia exegética, ou seja, a que trata da reta inteligência e interpretação das escrituras bíblicas. Pensa que eu já vi pastor brigando por causa de interpretação? Eu creio que quase todos vocês já viram pessoas que, ó irmão, eu quero debater com o senhor. Edifica, me chama. Não edifica, me deixe.
Está falando com alguém, está vendo que não está produzindo edificação? Deixa lá. O estudo da hermenêutica é importante para o uso no ministério. Olha aí, jovens, vocês que vão crescer aí, e para ser o pastor Eduardo da vida, eu quero saber a escola que ele passou, apesar que eu não tenho mais tempo para isso. Tempo quando falo, irmãos, aqui já não é, mas é tempo de vida mesmo. Oh meu Deus, meu tempo está acabando, eu vou contar uma história rapidinho. Minha sogra, meus sogros na região de Dourado, o pastor Jeová, eles são os fundadores da igreja, começou numa casinha de sapé, tem muita história bonita para contar, história bonita para nós ouvir, né? Mas eles passaram pela história difícil. E nós construímos uma casa para ela em Naviraí, e ela, como mulher de pastor, nunca teve uma casa daquela, irmão, e isso marcou a minha vida. Quando eu cheguei, eu trouxe ela para mostrar a casa, ela colocou a mão assim e disse: ah, se eu tivesse mais tempo. Faça hoje, jovens. É verdade. Faça hoje o que vocês puderem fazer para Jesus. Não pense para quando chegar na minha idade ou na idade de alguém dizer: ah, se eu tivesse mais tempo. Mas toda a vida, pastor Francisco, a casa lotada, eu acompanhei. Nunca pôde ter uma casinha. No dia que teve, realmente o tempo dela foi pouco. Tanto dela como do pastor. Gozaram pouco tempo. Para concluir, tá quantos minutos aí? Estou no final, né? 1 minuto? Ah, você está aqui bem pertinho. Jesus amado. Oh, graças a Deus, consegui. Bom, olha, eu expliquei hermenêutica. Nós colocamos várias ferramentas ali, não foi, pastor? Quem acompanhou várias ferramentas é cavar. Cavar até encontrar água, né? Agora, como na exegese é tipo maquinário, furar pedra para ver o que tem na água. Então, espero vocês à tarde. Então, concluindo, um texto não pode ter um significado diferente daquele que o autor original pretendia. Então, ao interpretarmos um texto, devemos nos perguntar: era isso mesmo que o autor do texto realmente queria que seus leitores entendessem? Amém?